Amém, meus amados. Voltando aqui à terceira parte, da história de vida, de superação da minha sogra. O vídeo ele foi encerrado por questão de memória, me desculpe aí, mas como eu vinha falando, como dizia o saudoso pastor José Basílio, que passou muitos anos aqui em Barreiro, nesta cidade, um homem muito respeitado dentro da cidade, e sempre ele falava que os homens têm que estar preparados para os momentos inevitáveis da vida. E como eu estava falando do meu sogro, ele partiu, o filho encontrou, ele já sem vida dentro do banheiro, tentou socorrer, mas já estava sem vida. Mas eu sei que não tem sido fácil. Anos antes, a irmã Severina, minha sogra, tinha perdido seu filho, teve a sua vida ceifada, que também foi uma das coisas que marcou, porque quando a família se mobilizou para contar a história, a situação, que o filho estava morto, ela disse: eu já estou sabendo o que foi que aconteceu. Quer dizer, tudo na vida de um servo de Deus, o que acontece, o que sucede, eu acredito que Deus, ele revela antes, ou por visão, ou por alguém, uma palavra recebida da parte de Deus. Deus não deixa de forma nenhuma ninguém passar desapercebido com algumas situações que acontecem. Então, principalmente aquele que teme a Deus. E eu tenho certeza que não foi fácil. Perdeu o filho, anos depois perdeu o esposo, e está aí a irmã Severina, firme com a fé em Deus. Saúde, não goza de perfeita saúde, mas goza de comunhão com Deus, que isso é o mais importante. O que adianta, como diz a palavra, o homem ganhar, granjear, tudo nessa vida e perder a sua alma, perder a sua salvação. E sem contar, que a irmã Severina não contou, sem contar alguns detalhes a respeito de vidas. E quando ela vinha de São José da Coroa Grande, do seu trabalho, ela pregava a palavra de Deus, instruía, aconselhava, e no trabalho dela muitas pessoas tinham um grande respeito por ela. Tinha pessoas que ali, trabalhando com ela, ela ganhou para Jesus, isso? Através da mensagem pregada, evangelizando aquelas pessoas. E de vez em quando aparece uns visitando, manda mensagem, liga, perguntando como é que está ela. Pessoas amigas, Infelizmente, uma das pessoas que ela ganhou para Jesus teve a vida ceifada, um grande amigo, um homem de Deus, infelizmente. Mas a vida tem os seus momentos de altos e baixos, não é isso? Mas isso deixa marcado na nossa história. Era uma pessoa que sempre se preocupou com a irmã Severina. E é o saudoso irmão Walter, ali de São José da Coroa Grande. Uma pessoa que nunca esqueceu a gente, nunca esqueceu a nós aqui. Inclusive, no meu casamento, o irmão Walter estava presente, não estava? Walter? Estava. Walter, o Maurinho, foram pessoas que sempre consideraram a minha sogra. O que mais, irmã Severina, a senhora tem para dizer da parte de Deus, as experiências da vida, nessa ida e volta de Barreiro, São José, de Barreiros, São José, Barreiro, às vezes não chegava nem chegar em casa, já levava a marmitazinha para ir para o ciclo de oração em Passagem Velha, Deixava já a merendinha certinha ali, na marmitazinha. Muitas vezes nem levava. Nem levava. De lá mesmo, já tomava o rumo, parava, descia na entrada de Passagem Velha, que fica antes de chegar em Barreiro de São José para cá. E ela já descia, não ia nem para casa, ia direto para o círculo de oração. Isso aí, vamos dizer assim, é renúncia, Renunciar seu bel prazer, a sua vida, a sua família,
para estar servindo ao Senhor. Muitas vezes chegava em casa quase 6 horas da noite. Quase 6 horas da noite. E são experiências. O que é que a senhora tem, irmã Severina, minha sogra, a deixar, né, um conselho para essas irmãs mais jovens, que têm saúde, que têm disponibilidade para trabalhar para o Senhor e por algum motivo não faz, não executa o ID do Senhor? O que é que a senhora tem para deixar um recado, vamos dizer assim, da parte de Deus, uma orientação? Porque é bem verdade que o tempo se aproxima, nós temos que ter essa consciência que os dias são maus, os sinais se aproximam da vida de Cristo e o ID do Senhor deve estar estampado no coração de muitos, vamos dizer assim, da maioria dos servos de Deus. Deve estar, se não está, mas deve estar. Então eu acredito que tem pessoas que têm vontade de fazer a obra de Deus, mas não tem saúde, mas tem vontade. E tem aqueles que têm saúde, Deus disponibilizou saúde, força, vigor, e ele não faz a obra do Senhor. E muitas vezes inventa desculpa para não fazer, para não executar aquilo que Deus determinou para ele ou ela fazer. Então, qual é o recado, né, da parte de Deus que a senhora deixa para essas pessoas? Eu tenho de dizer que nós devemos buscar o Senhor enquanto pode se achar. Aqueles que têm saúde e acham que ser crente é só chegar a dizer assim, sou crente, vou para a igreja, não canta no coral, não canta numa comissão, não faz não vai para uma campanha ganhar alma para Jesus, né? Acha que só é chegar ali, sentou e acabou. Muitos só querem ser crente de banca, não querem ter o compromisso. Mas é que nós possamos buscar aqueles que não faz, busque o Senhor enquanto pode achar, trabalhe enquanto tem saúde, porque hoje eu vivo pela misericórdia e com o azeite de antigamente, né? A reserva, porque se eu não tivesse sido, Tem que ter reserva. Trabalhasse tanto para Jesus, hoje eu não tinha reserva de maneira nenhuma. E o que eu quero dizer é isso, que as irmãs que tiver saúde, busca o Senhor, trabalhe para Ele, porque nós só possamos pagar o que Deus fez por nós, trabalhando, ganhando alma, né, levando a palavra muito adiante. E o que eu tenho de dizer é isso. Em Eclesiastes Deus 12, abençoe a cada um. em Eclesiastes 12 diz assim, buscai, né? Lembra-se do teu Criador no dia da tua mocidade, antes que venham os maus dias, e não venha dizer, não tenho nele contentamento. Então, que maus dias é esse? A senhora hoje se sente culpada de algum modo, porque muitas vezes entra algumas dúvidas na nossa mente, no nosso coração, se sente culpada. Eu estou assim porque eu fui, vamos dizer assim, punida, essa é uma palavra, talvez sim, punida por Jesus por não fazer. A senhora se sente culpada disso? Não. Por quê? Eu sinto, porque é muita coisa que Deus mandava eu fazer, levar a palavra, e eu era soldado covarde, né? Não queria levar, não queria entregar, mas eu agradeço a Deus, né? Por Ele ainda poupar a minha vida até hoje. Mas que sou bastante provada com isso. Deus, ou a senhora já recebeu alguma mensagem da parte de Deus em visão para direcionar alguma pessoa e a senhora recuou? Já aconteceu? Ganhar uma alma, 2, 3 para Jesus, hoje eu pago preço do sangue, né? Porque não levei como devia. O Senhor me proporcionou para levar a palavra para uma pessoa, me mandou sair da igreja e levar, e eu não fui.
E quando disse Jesus agora, não, quando cheguei no pé do poste, disse a Jesus, se for assim, Senhor, diga-me o que eu vou dizer. E o Senhor me deu a palavra, nem por força, nem por violência, e sim pela palavra. Que eu chegasse até ali e dissesse, né? Para que eu ganhasse aquela alma para Jesus que estava em perigo, né? Porque a pessoa era uma pessoa rumeira, era uma pessoa espírita, e quando eu já fui, né? E ele mandava que eu fosse ali tirar aquela sujeira. E eu ali não cheguei, mandei os outros e não fui. E por fim o Senhor me revelava aquela pessoa na igreja, eu orando, quando eu orava eu via aquela pessoa no caixão. E eu disse, Jesus, não. E era essa pessoa que ele tinha mandado eu levar a palavra. E quando eu terminei de orar, o Senhor me proporcionava, e eu não. E foi assim, foi-se embora sem eu levar, né? Sem eu ganhar aquela alma para Jesus. Deixa eu fazer outra pergunta que não me deixa calar aqui na minha mente. A senhora já sentiu de perto a fúria do inimigo contra a sua vida ou contra a vida dos seus? Mas contra a sua vida, principalmente. O inimigo ter raiva, usar alguém para desapontar. Já, né? Isso aí é muito fácil, é o que mais a gente vê. É as pessoas nos apontando, né? Dizendo que a gente quer ser, dizendo que a gente que não é, quando o Senhor revelava algo e eu ainda sem querer levar, e ele mostrava que a pessoa a qual eu levava a palavra ia dizer que não. A revelação. Não dava E credibilidade. eu fiquei tímida, passei vários dias pedindo a Jesus confirmação e ele não. E um certo dia eu cheguei na igreja e tinha 3 na porta e eu disse assim, não sabia o que estava acontecendo. E eu disse para o irmão, o Senhor manda te dizer que não recue o que ele tem para te dar. Permaneça. Ele disse, não é de Deus, porque quando é de Deus, ele revela o profeta. Eu disse, eu não sou profeta, mas também não vou guardar o que não é meu, porque já estou cansada. E ele foi e saí, né? E entrei na igreja e disse, Jesus, não me envergonhe. Não, mas ele já tinha me mostrado que o irmão ia dizer que não era. Aí eu fiquei ali, chorei muito, apavorado na igreja. Mas, aí depois que eu saí, eu disse para Jesus, nunca mais, Senhor, eu levo palavra para ninguém. Prefiro pagar o preço. Minha parte dali, o preço foi grande e é. Até hoje, no caso, ela paga o preço por não entregar aquilo que Deus dispensou para ela entregar. Mas outra coisa que eu quero fechar aqui, concluir. A senhora tem quantos filhos? 3 mulheres e... Era 3 6. mulheres E 2 homens. 4 com a que eu criei. Juliana. Mas vamos lá. 3 de filho. 3 homens, um teve a vida ceifada e 3 mulheres. A senhora criou seus filhos todos dentro da igreja ou teve um momento que a senhora criou, se afastou e depois eles... Não, mesmo quando eu me afastei, ainda permaneci com meus filhos na igreja, mas é como se diz, eles vão crescendo, não quer a opinião da gente, não quer, essa daí, quando estava um pouco, né, na mocidade, ela aceitou Jesus e hoje permanece ainda, né? O outro também permaneceu na igreja até agora, ele diz que é crente, não sei. Essa outra mais nova, uma hora entra, uma hora sai, uma hora entra. Mas são crentes, estão servindo a Jesus. Graças a Deus, todos eles hoje estão servindo a Jesus. Isso é o que importa, né? Importa. Cheio de defeito, porque nós somos, né, cheios de defeito, somos falhos, né? Mas estão servindo a Jesus hoje. Então hoje a senhora não sente nenhuma culpa, porque o caminho... Eu não ensinei o caminho. Pronto. Mas eles não quiseram. Quem não quis, não quis. Hoje tem aquela outra que é crente.
para honrar a glória do nome de Jesus, porque era muito difícil para mim, né? Mas como a gente ora e o Senhor responde as nossas orações, e eu dizia a Jesus que queria ver ela crente junto com o marido, né? E Deus fizesse uma obra na vida dela, porque só graça. Aí eu sei, ela aceitou Jesus e hoje está na presença do Senhor. Graças a Deus. A senhora já chegou muitas vezes a dar um puxãozinho de orelha para ir para a igreja? Acho que não, eu implicava. Até porque os menores não tinham. E também tinha um pai que não era evangélico, né? Também já era um pouco de... Ele não era tão temente assim, para dizer não vou, não. Eles iam para a igreja, fizeram discipulado, cantaram nas crianças, com as crianças, cantou na adolescente. Né? Mas eu sempre insistindo. Agora, para que cresce, só a graça do Senhor. Vou fazer uma pergunta. Das suas irmãs, são 9, né? 9. Quem primeiro aceitou Jesus foi a senhora? Que o quê? Aceitou a Jesus. Quem foi a primeira que aceitou Jesus? Eu fui uma das primeiras que aceitei, mas deixei 3 vezes, voltei de novo e depois a outra aceitou e depois foi aceitando, né? O Senhor falou para minha irmã que ela preparasse o lenço, porque ia salvar toda ela, né? Mas com choro, com lágrimas. Mas graças a Deus não aconteceu até agora e só tem uma que não é crente, né? Que é a mais velha. E as outras todas elas são. É verdade. E graças a Deus, de 9 das mulheres, né? 8, inclusive todas elas servem a Jesus. Pessoas que a gente amamos também. Uma família que eu tenho um apreço muito grande. Então, Deus abençoe. Ela tem muito mais história do que essa. Tem muito mais. Mas, resumindo, é uma guerreira, é uma batalhadora pela vida, mulher que teve uma vida, vamos dizer assim, um pouco sofrida por motivo das enfermidades, como até hoje, mas foi dada até por morta, né? Essa é a verdade, mas está aqui de pé, dizendo que Jesus é bom. De vez em quando eu acordo de manhãzinha aqui, ela já está ali, à beira da cama, orando, muitas vezes gemendo de dor, principalmente nesse período, mas está aqui de pé, dizendo que Jesus é bom em todo o tempo. Então, graças a Deus, ela é uma inspiração para mim, inspiração para as filhas, inspiração para as irmãs, inspiração para toda a família, para os vizinhos, aqueles que sempre estão mais perto, e uma pessoa, graças a Deus, que tem bastante respeito. De vez em quando, ela diz umas coisas comigo aqui, né? Ela diz umas verdades. Quando ela quer dizer, como diz o ditado, não manda recado. Mas como, de vez em quando, eu chamo ela minha cocadinha de sal, mas é uma benção. Foi a família que Deus permitiu, né? Deus quis e traçou. E sou muito feliz, sou alegre, porque, graças a Deus, eu tenho uma consideração, tenho um respeito. Então, Deus abençoe, Deus continue com a sua entendida sobre a vida, continue nessa marcha e eu acredito que Deus vai continuar lhe ajudando, lhe auxiliando. Amém? Amém. Mande a paz para os irmãos aí. Paz do Senhor para vocês. Só. Eu acho muito bonito os testemunhos. Quando alguém testemunho para mim, né? Quando eu vejo um testemunho, me